Aproveitando que a gente está agora falando sobre a BIM paralela, que foi o assunto que a gente trouxe ontem, quando a Polícia Federal entregou o relatório ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, dando uma lista de pessoas indiciadas, ontem nós falávamos aqui que Bolsonaro estava na lista. Bolsonaro não está na lista dos indiciados ontem pela Polícia Federal, no caso conhecido como a BIM paralela. A Polícia Federal apontou indícios de autoria e materialidade de Bolsonaro nos fatos, mas entendeu que ele já foi indiciado por organização criminosa no caso do golpe. Por isso, ele não poderia ser novamente indiciado nesse caso. E aí é interessante, né, professor Mayrovitch, eu queria só para a gente amarrar essa história e deixar muito claro isso para a nossa audiência. Ontem, durante o nosso programa All News, eu lhe perguntava sobre esse indiciamento. E o senhor mesmo já me dizia, Fabiola, Paulo Gonet vai juntar uma coisa com a outra. Então, quer dizer, Bolsonaro não está na lista, mas está indiciado, né? Isso vai entrar no pacote. Até porque essa organização criminosa é a mesma. É uma organização criminosa golpista. Ela tem uma peculiaridade. O objetivo era sempre o mesmo. O objetivo era o golpe do Estado. Era violação à Constituição. Então, tudo isso em organização criminosa. Ora, ela atua numa determinada área com algumas pessoas, ora em outras áreas com outras pessoas. Mas o objetivo era, evidentemente, o quê? Atentar ao Estado democrático de direito, ou seja, era um objetivo também golpista. Agora, a Polícia Federal não indiciou. Ora, deveria ter indiciado sim. Isso não é um problema da Polícia Federal, no sentido de que o Bolsonaro já está em outra ação penal, o Ramagem já está processado, no interrogatório ele já falou sobre a BIM paralela, aliás, a maior parte do tempo do interrogatório ele falou sobre isso. Não interessa, a Polícia Federal faz um trabalho para o Procurador-Geral, para o Ministério Público, é ele que tem que verificar. Então, a polícia indica assim, olha, esse está na trama. O indiciamento é exatamente isso, é indicar, é imputar, é apontar, é, aspas, acusar. Daí a importância, porque, veja, se o Bolsonaro não está nisso, ele não pode nem petrar habeas corpus, está se violando uma garantia dele. Ora, se ele está nessa trama, se ele integra a organização, ele deve ser sim, deveria ser sim indiciado. O não ser indiciado significa gera uma confusão para o mundo leigo, não na esfera dos operadores do direito, gera uma confusão no sentido, ora, então ele está fora da BIM paralela. Não. Tudo isso era realizado no interesse dele. Ficou claro, Fabio? Muito claro. Quem acompanha a história da BIM e da BIM paralela é a Aguirre Talento, né? Bom tê-lo aqui conosco também na tela para falar um pouco, porque a gente está falando que Bolsonaro não estava na lista, mas a lista tem 36 nomes. Eu acho que um nome extremamente importante é do filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. E a atuação dele nessa BIM paralela, qual era, hein, Aguirre? Olha, primeiro eu queria até usar a palavra que o professor Mayrovitch citou, que é a de confusão, porque ontem realmente gerou uma certa confusão essas idas e vindas na informação sobre o indiciamento, que eu queria ressaltar que a Polícia Federal descreve que Jair Bolsonaro era um dos principais destinatários das informações produzidas na BIM paralela. Ele, de fato, a conduta dele estava relacionada com os fatos, só que a Polícia Federal entendeu que a Procuradoria-Geral da República já tinha denunciado Bolsonaro como integrante de uma organização criminosa, que o procurador Paulo Gonet colocou a BIM dentro da estrutura daquela organização criminosa, porque a BIM produziu vários dossiês que Bolsonaro usou para descredibilizar as urnas eletrônicas. Então, por isso ele constou na denúncia do golpe também dentro dos fatos da ABIN. Mas aí, como um dos filhos do presidente, o 02, o vereador Carlos Bolsonaro, não está na denúncia do golpe, a Polícia Federal entendeu que caberia indiciá-lo pelo crime de organização criminosa, porque Carlos Bolsonaro era, segundo o relatório, era outro destinatário das informações
produzidas pela BIM Paralela. E aí a Polícia Federal disse que ele também comandava ali disseminação de informações pelas redes sociais do próprio Bolsonaro, do Gabinete do Ódio, que era composto por diversos assessores ligados a ele, e uma assessora dele também foi indiciada porque a Polícia Federal encontrou um diálogo dela com Ramagem, em que ela pediu informações, pediu para a Ramagem ajudar a levantar informações sobre investigações envolvendo... Isso é até um ponto engraçado que eu estava lendo os depoimentos para entender. Ela pede informações à Ramagem sobre inquéritos envolvendo o PR e seus 3 filhos. A Polícia Federal interpretou, e faz sentido, que ela estava querendo informações sobre inquéritos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e seus 3 filhos. Mas ela se justificou dizendo que, na verdade, ela queria informações relacionadas o PR, ela disse, não seria o presidente, seria uma sigla para um pastor que seria amigo dela e seus 3 filhos. Então, só que a Polícia Federal não comprou essa versão da defesa e acabou indiciando também a assessora de Carlos Bolsonaro por entender que PR se referia a presidente e não a pastor. Vai lá, Ronilson. É interessante. Fala. Ronilson, posso pegar uma carona rapidinho? Claro, por Veja, favor. o destinatário do inquérito é o Procurador-Geral da República. Ele é o destinatário desse inquérito. Então, não adianta a polícia falar se o Bolsonaro está dentro ou está fora. Tá? Desculpe, Ronilson, só para não deixar passar. O Ronilson tem perguntas. Pode continuar. A pergunta é para o professor mesmo. Como uma grande especulação, diante das evidências, o senhor acaba de colocar muitas evidências aí que o Bolsonaro poderia ter sido tranquilamente indiciado. Aí minha pergunta é, o Bolsonaro pode não ter sido indiciado por uma escolha política, pode ter aí uma estratégia política de repente não aumentar ou não fomentar uma ideia de uma perseguição muito pessoalizada no Bolsonaro, pode ter sido mais uma estratégia política do que um legal ipsis literis? Eu acho que se teve uma estratégia, é uma estratégia da própria Polícia Judiciária, porque até um reprovado em exame da OAB sabe, exame de qualificação profissional, que o inquérito policial é uma peça informativa. Ora, peça informativa significa o quê? Significa peça para informar alguém. E que está informando quem? Está informando o Procurador-Geral da República, que é o titular. Só ele pode promover ação penal contra o Bolsonaro ou qualquer outro dentro da ação penal pública. Então, é peça informativa. A polícia, talvez para não acirrar, eu acho que essa sua colocação é boa, talvez como uma medida política, para não dizer que a polícia está muito em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro faz um discurso a todo momento, a Polícia Federal do Lula. Ele fala isso a todo instante. Então, talvez por isso ela não tenha... Mas o indiciamento é um ato formal, é uma indicação que consta do inquérito, pode indiciar ou não. Isso então fez parte de um relatório que o Aguirre fez menção, o relatório aponta Bolsonaro. Então, olha, só faltou o quê? Só faltou lavrar o termo de indiciamento, porque o resto, e a Fabiola lembrou, então ele foi indiciado, né? A partir do momento que ele está no relatório, mas essa peça informativa, apuratória, importante de polícia judiciária, agora está tudo na mão do procurador Bonet. E é ele que vai agora verificar, com indiciamento ou não, se denuncia ou não as pessoas, se denuncia ou não o Bolsonaro, se vai evitar aquilo que em direito chamado bis in idem, que é a repetição, que não pode, ou ele vai pegar crimes tipificados e que os fatos não sejam iguais ou semelhantes para não ocorrer a repetição, o bis in idem,
Tudo está na mão agora do Paulo Gonet, que vai denunciar, sim, sim.